Hoje a nossa convidada é a Bel Ruiz, nossa convidada de honra. A Bel, ela fez uma mentoria comigo e o objetivo dela nesta mentoria era a criação de um canal no YouTube. E qual foi a minha surpresa? A Bel foi muito rápida, ela criou o canal. E aonde está a surpresa? E ficou muito bom. Inclusive aqui quando depois de ouvir o podcast, aqui embaixo vai ter o link para o Veja Bel, o canal no YouTube. Como eu faço sempre, deixa eu falar um pouquinho do Acelera Texto, pegar uma palhinha aqui antes da nossa entrevistada falar, né? Então vamos lá, o Acelera Texto é uma plataforma de lançamento para pessoas que querem escrever, fazerem vídeo, áudios no digital. Pessoas que querem produzir, criar, divulgar nas plataformas da internet. Essa é a missão do Acelera Texto. Então, vamos lá. Bel, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sabemos. Deixa eu só falar uma coisinha. A Bel está em Madrid, então ela já está de noite, né? E aqui eu estou em São Paulo, ainda de tarde. Então, Bel, diga aí, Bel, converse com a gente. Quem é a Bel Ruiz? Oi, Fernanda. Então, aqui é de noite, mas ainda está bem claro, né? A gente não sabe se está na hora de dormir ou se ou o que fazer, né? Mas enfim, eu sou a Bel Ruiz, né? Psicanalista, e como você disse, fiz uma mentoria com você e criei o canal Veja Bel, que está aí, tá fluindo bem, tá bem legal, tá bem gostoso de fazer. Canal, aliás, que eu estou com ele aqui, né? Vocês não estão vendo, né? Porque é podcast, mas eu abri ele aqui no YouTube, né? Então eu vejo a Bel, e tem temas como felicidade, a morte, a ansiedade, marinheira de primeira viagem, autoexigência. Ô, Bel, como é que você escolhe esses temas? Como é que é? Conta pra gente. Você senta e diz, vou falar sobre isso? Como é que é? Não, na verdade, o que acontece? A gente vai observando, né? Observando ao nosso redor, observando as pessoas que nos comunicam e que falam: olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, porque tem muito disso, né? Muitas pessoas me chamam e falam no privado: olha, eu estou passando por tal coisa, o que eu faço? Que já sabem que eu sou psicanalista e ficam me perguntando. E eu falei: poxa, por que não falar sobre isso, não levar isso a mais pessoas? Porque é diferente de você chegar a uma pessoa, né? E quando você expande. Porque tem uma frase que eu gosto bastante, que é atribuída a Eduardo Galeano, não sei se é dele, mas é atribuída a ele, né? E que ele diz assim: não há história muda. Por mais que ela seja queimada, por mais que ela seja destruída, por mais que ela seja falsificada, a história humana não se cala. E eu trago isso para a nossa dimensão, né? Porque ele fala de uma dimensão geral, mas eu trago isso para uma dimensão humana. Porque a nossa história, ela não se cala, ela pode estar lá escondida, embaixo do tapete, massacrada, mas ela sempre retorna por uma frase, por alguma coisa, algum episódio da nossa vida que traz isso à tona. Todos nós temos isso. Então, eu queria, assim, o meu propósito com o canal é fazer com que as pessoas entendam que isso é normal, que isso acontece com todo mundo e que tem sim uma forma de ser encarada, sabe? Que você pode mudar isso, né? Pode enfrentar isso. Então, essa é a panorama. Quando eu busco um tema, eu já busco pensando nisso, nessa história que está lá dentro, né? Massacrada. Então, você vê, autoexigência é muito comum, todos nós temos isso. Você já reparou? Para quem escreve, né? Nós que escrevemos, a nossa autoexigência
incrível. Muita gente, como você diz, né, tá tudo lá na gaveta, porque não tem coragem de expor, mas não pela crítica do outro, porque o outro nem conhece ainda. O outro não sabe o que está na gaveta. Então a exigência é nossa, a crítica é nossa. Nós somos aqueles que primeiro leem. Então eu brinco, eu falo assim, e quando eu falo alguma coisa no meu canal, o primeiro ouvido que escuta é o meu, que está mais próximo da minha boca, não é? Então, é sempre isso. Você sempre vai partir de você, a sua exigência. No caso da morte, eu tive uma experiência recente, então eu vi o quanto isso é difícil. E eu vejo todos os dias as pessoas falando da dificuldade que tem em enfrentar a morte. E aí eu pensei, mas poxa, o brasileiro não fala de morte. Ele fala, assim, de histórias mirabolantes, né? de fantasias, de crimes, isso ele fala. Mas da morte, na situação pessoal, é difícil. Ele Ninguém foge, né? fala. Ele evita, É né? tabu, É é tabu. tabu. Criança não ouve falar. Não, não, não pode falar para criança. Quando em outras culturas isso é ensinado, né? A criança já convive com isso. Perfeito. Mas deixa eu só retomar um pouquinho, que eu achei muito bacana quando você fala da autoexigência, porque eu acho isso muito verdadeiro, eu tenho pensado nisso, e tenho ouvido, né, observado muito isso na fala das pessoas, eu falo com muita gente, e essa coisa de... Acho que você tem toda a razão. Se em princípio a gente fala assim, não, eu não vou postar, não vou escrever, eu não vou fazer vídeo, porque eu temo a crítica do outro, mas no fundo, no fundo, você está temendo a sua própria crítica, né? É interessante isso, porque é mais fácil também eu dar como uma desculpa. Eu falo assim, não vou fazer porque vão me criticar. Mas como você diz, mas se o outro nem ouviu o que você vai falar, ele nem sabe o que é, quer dizer, isso de repente é uma coisa mais endógena, né? Você Sim, que, você, quando eu digo você, né? Cada uma de nós, sim. né? É que temos isso, essa trava, né? Ou seja, quanto é importante a atitude, não é, Bel? Sim, Atitude. sabe o que acontece? Não querendo te interromper, mas já te Não, interrompi. vá, claro, você Mas é o que entrevistada. acontece? O que acontece? Quando nós expomos alguma coisa que nós fazemos, nós estamos expondo também o nosso ego, né? Nós estamos expondo também a nossa vaidade. E aí, você colocar essa vaidade em risco é pesado, é difícil, principalmente se você não tem uma autoestima muito estável. Então, na verdade, quando a gente diz assim, eu tenho medo do que o outro vai dizer, você tem medo de você, porque você também julga. Claro. Normalmente são pessoas que julgam muito. Ela julga tudo. Ela vai pegar uma roupa, ela julga a costura. Ela vai comer uma comida, ela julga o sabor. Ela vê uma pessoa, ela julga aquela. Você está entendendo? Então, normalmente, pessoas que julgam muito têm medo de ser julgada. Só que Claro. o julgamento sempre parte da gente. Nós somos os primeiros a ver o que nós fazemos, a ler o que nós escrevemos. A Na ouvir o que gaveta, nós falamos, né? a ouvir o que nós. Gravamos. Exatamente, exatamente. Eu ouvi uma vez um ator dizer assim, que ele não assistia às cenas que ele gravava. Ele ficava recebendo feedback, mas ele não assistia, porque ele não conseguia se ver. Bel, posso falar uma coisa? Engraçado. Pode. Confessar aqui uma coisa. Eu não releio o que eu escrevo, por exemplo. Nunca consegui.
Olha, e eu nunca entendi por quê, né, vai ver, tem alguma coisa a ver com isso. Por exemplo, eu não releio. Depois que eu releio bastante enquanto eu faço, mas depois de feito, Aham. acabou, acabou. Eu não releio, olha só. Vai ver, eu fico com medo. Medo talvez de encontrar um erro. Sem dúvida nenhuma, deve ser. Um não, né? Muitos, deve ser. E não é o medo, eu penso, né, que não seja o medo, Fernanda, de encontrar um erro, simplesmente de encontrar o erro, mas é encontrar erro depois de ter conferido tanto. Você Com está entendendo? certeza. É. O que a gente diz sempre? Errar é humano, mas insistir no erro É o quê? Burrice? é o que se diz, não é? Então, o que a gente faz? É o medo de encontrar um erro depois de ter corrigido, de ter É. conferido. Agora, E o que isso vai mudar? não vai mudar nada. Mas é interessante isso do erro, te fazer um parênteses aqui para aproveitar isso, porque isso eu acho muito caro, eu acho, para nós, que é essa ideia que hoje, de fato, nós estamos tendo uma reinterpretação como sociedade, né? Uma reinterpretação do erro, e que é bastante interessante, e que eu acho que tem a ver com a internet, né? Com essa nova mídia, né? Você sabe que a mídia, na verdade, ela é a placa-mãe, né, da sociedade. E nós mudamos essa placa, porque o erro, ele hoje está sendo muito visto como quase, e que eu concordo, como quase uma fatalidade do caminho. Tanto que tem gente que diz assim: tente errar rápido, você vai errar, mas tente errar rápido. Qual é a ideia aí? É o errar rápido para você corrigir rápido e para você seguir em frente. Então, Sim. pode parecer, né, uma coisa muito banal, mas não é porque é banal que não é verdade, né? O banal também é verdade. Quando se diz assim, o problema não está em errar, o problema está em cometer constantemente o mesmo erro. Aí eu acho que fica complicado, mas o erro, ele faz parte, né, do DNA humano, né? Nós Mas erramos, e erramos é, muitas vezes. eu penso assim, na escola, vamos imaginar a criança na escola. Ela erra muito. Pode ver que o material de escola que mais se gasta é a borracha, né? Quando Aliás, ela olha não aqui, come é porque ela ó o tamanho passa. dessa. Ó. Nossa, essa é Bom, boa. para quem está ouvindo, eu peguei aqui uma super borracha. Essa é boa. Então, é assim, o que acontece? Quando você cresce, você não lembra daquele acerto que você cometeu e que alguém elogiou, mas você não esquece daquele erro que você cometeu e alguém consertou, que alguém te corrigiu. Então você fala, isso eu não vou esquecer nunca mais na vida. E você não esquece. Sabe quando você falou assim, a pergunta, você já comeu? Você já comeu? Comi. Você já, sei lá, e fala outra, fala igual, né? Conjuga do mesmo jeito o verbo. Não, não é assim. Você não esquece mais. Então, eu acho que o erro, ele faz parte e ele é importante. Porque se você acertasse todas, sabe, acertar, eu acho que seria tão monótono, tão seria, porque você Hum. não teria, não conheceria o prazer de acertar. E nem evoluir, nem teria evolução, né? Porque como é que você se você acerta o tempo todo, como é que você percebe a evolução? Não tem, né? Não percebe, É. sabe? É, 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 é como quando você é seu patrão, você não tem, você não muda de cargo, né? Você está sempre no mesmo cargo. A única coisa que faz com que você perceba a evolução é quando aumenta o número de clientes ou quando você está ganhando mais. Mas aquela satisfação de você receber uma promoção, de você receber um prêmio, você não Não tem. vai ter, né? As férias, as merecidas férias, você também não tem, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que nós não, assim como nós não sabemos lidar com a morte, como eu falei,
nós não sabemos lidar com o erro, porque o erro e a morte parece que são coisas que caminham muito juntas. Errar para nós é como se nós estivéssemos morrendo um pouquinho. Interessante isso aí. Mas não é? É como se a gente... Nossa, eu errei. Você murcha, sabe? É como se aquele período, aquele espaço de tempo fosse perdido para você. E, na verdade, não é, sabe? Eu acho que é um ganho. Eu errei, eu descobri onde eu errei e eu consertei. Opa! Não Esse é sei, o, assim... o grande barato está nas descobertas, né? Isso que você falou, Sim. né? Eu errei, tá bom, você errou, mas é importante, e aonde você errou? E que metodologia você vai criar, que estratégia você vai criar para não cometer este mesmo erro, né? Esse mesmo erro, já sabendo que vai cometer outros. Vai cometer outro, mas novos erros, né? Não velhos. Sim, sim. E às Muito, vezes muito bacana. velhos. E às E vezes às velho. vezes velhos. Às vezes você fala assim: não acredito, eu caí nessa de novo. Mas se você parar para pensar, você caiu de novo, mas numa situação diferente. Não foi na mesma situação. Ah, eu cometi o mesmo erro. Será que foi o mesmo erro? Porque a situação é outra. Eu errei, cometi o mesmo erro quando eu tinha 30 anos, agora eu cometi aos 60 o mesmo erro. Mas espera, vamos verificar se é. As coisas nunca são iguais. Elas podem ser parecidas, mas iguais elas não são. A água, né, do rio, ela não é a mesma, Não é a né? mesma. Tem toda essa história. A água não é a mesma e nem a gente, né? Então, a E água do nem a rio não é e a gente. gente também não. Nem a gente, nem a Uhum, gente. uhum. E aí eu vi o podcast com a Cláudia Atas, né? Que ela fala assim: leia em voz alta. Não foi no dela, Isso, né? foi no dela, Da foi no Cláudia dela. Atas. Ela falou: leia em voz alta. E eu fiquei pensando: o YouTube é uma leitura em voz alta. Perfeito. Você está lendo em voz alta aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas experiências. Ah, e se você errar, você está errando em voz alta, mas você está ouvindo o teu erro. Olha que interessante. Hum. A internet nos causa isso também, né? Ela nos traz isso de benefício. Que maravilha. E olha, gente, vocês estão percebendo aí o jeitinho da Bel falar, né? Ela vai encantando, né? É uma encantadora de ouvintes, né? Muito, Ou muito. E isso que você falou aí de repente, o YouTube ser uma leitura em voz alta, eu acho muito incrível. Eu também eu acho que o YouTube é o audiovisual, né? É uma forma de escrita, né? Eu gosto de falar sim, isso. A escrita não é só a escrita com palavras. A escrita com palavras é dominante, vamos dizer, né? Você falou em escrever, imediatamente escrever é pegar o papel, né? O teclado e escrever. Sim, certamente. Mas você pode, os vídeos da Bel, eles mostram muito isso. Existe uma organização, né? Uma organização ali do pensamento. E a gente normalmente diz que quem organiza o pensamento é a escrita, né? Porque a escrita organiza o pensamento. Mas o vídeo, bem feito, com propósito, muito legal, né? Você vê que a Abel usou a palavra propósito, né? O meu propósito com o canal, né? Então, quanto mais clareza, mais luz nesse propósito, mais interessante, convincente e clara fica a comunicação. Não é não, Bel? exato. Concorda? Com certeza, concordo em gênero, número e grau. Ah. E vem cá, Bel, você está contando aqui, você está com 5 vídeos? 5 vídeos. 5 Essa vídeos. semana, até segunda-feira eu estou postando, que é um vídeo mais complicadinho, vou falar sobre síndrome do pânico e algumas fobias, então eu quero deixar uma coisa assim bem legal, sabe? Para que as Sei. pessoas entendam e guardem, né? E interiorizem isso. Então eu tô até segunda-feira ele está saindo. Tá certo. Você tem mantido o quê? Mais ou menos 10 em 10 dias? Mais ou Entre menos. 8 e 10 dias. Perfeito,
Perfeito. Quer dizer, Estou manter a querendo frequência. diminuir um pouco, mas vai ser, por enquanto, é essa Claro. frequência. E uma coisa também que eu acho bacana na internet, né? É que a gente vem, né? A gente vem de uma coisa muito regrada, né? Fabril, quase. Quando a comunicação era quase fabril. O impresso é fabril, né? Sim. Olha, tem a hora que vai fechar, né? O próprio cinema, o vídeo, né? Olha, você tem um estúdio até tal dia. Então, isso criou uma maneira de se fazer que era muito ligada nas datas, né? E aí vem a internet e diz: olha, não é bem assim, não é bem assim. Você não fez na sexta? Põe no sábado, né? A pergunta isso faz diferença, né? Então, uma maneira que eu acho legal da gente pensar nós temos que ter frequência. Frequência é bom porque o ser humano gosta de frequência, né? Porque ele gosta, tanto que as pessoas amam séries, né? E novelas, né? A gente gosta disso. Porém, esta frequência, ela já não é engessada, ela não tem a rigidez. Sabe aquela coisa de, eu quero ver isso a hora que eu quiser, na tela que eu quiser, no dia que eu quiser? Isso vale o tempo todo. Então, é uma das coisas que eu acho fascinante, né? Por exemplo, no YouTube, né? Você vai Mas lá, mas diga. eu acho que também a exigência é um pouco da gente, porque eu fico preocupada com isso, né? Eu falo, poxa vida, eu quero ter uma frequência maior e ter um distanciamento menor, né, entre um vídeo e outro. Mas aí eu ouvi, lá vem eu com as frases de novo, né? Mas eu vi uma frase do Cortella que eu achei fantástica, fantástica. Ele fala assim que o importante é você fazer aquilo com capricho. Não sei se você já ouviu essa frase dele. Ele fala assim, e capricho, deixa eu, mais ou menos, capricho é você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Perfeito. Mais ou menos isso. Então eu fico pensando, tá, eu quero uma frequência maior, né? Eu quero uma boa frequência com uma distância menor entre um vídeo e outro, mas o que para mim hoje é mais importante, é essencial, é a qualidade. Perfeito. Eu tenho que sentir que eu estou colocando o meu melhor ali para que a pessoa receba isso, né? Ela tem que receber o meu melhor. Porque senão não tem sentido, né. Claro. E aí isso Claro, acalma um pouco, claro, claro. apazigua. E vem cá, Bel, você tem recebido comentários? Conta um pouquinho dos feedbacks. Como é que são os Tenho, feedbacks? nossa, eu estou Ah, muito contente. Muita ah, gente não consegue comentar no canal, então fala: "Ah, eu não tenho canal", ah. então não consegue curtir, não consegue comentar, mas vem no WhatsApp, né. Então vêm e falam que estão gostando muito, que contam, né, trechos do que assistiu Ouviram? e do que Ouviram? gostou, né, e me dão assim, eu estou com uma lista de de temas. "Ai, fala sobre isso, fala sobre aquilo, você" então, assim, tá muito gostoso e elas estão gostando do meu jeito de expor, porque diz que, eu falo diretamente para elas, né, eu não fico usando muitos termos psicanalíticos, muitos termos técnicos, até porque a minha pretensão não é dar aula, eu não quero dar uma aula de psicanálise, né, nem mostrar como é uma terapia. O que eu quero é ajudar, assim, de uma maneira mais rápida e mais simples, a pessoa que está buscando. Ela vai buscar um vídeo desses por algum motivo, porque ela quer algo que seja que mais rápido, né, que fale com ela, que toque. Então, está sendo bem gostoso, Está viu. sendo A as bem pessoas gostoso. estão me trazendo, assim, uma nova perspectiva até, porque às vezes eu penso: "Ai, será que eu tenho que mudar alguma coisa?". Então,
pelo feedback, eu já estou sabendo mais ou menos para onde eu vou me direcionar, o que eu não devo mudar, o que eu não tenho que mexer, entendeu? Então, está bem. Bem, muito bom. Isso que você está falando é muito verdadeiro, né? A gente só dá os saltos, ninguém dá salto sozinho, né? Então, a gente só dá Não, os saltos quando começa essa interação, né? Porque é nessa interação, pessoa comenta no seu WhatsApp e tal, que você vai tendo os insights, né? Ah, legal, isso aqui serve, pode não servir também, né? Não é sim, toda opinião que vai servir, mas as que servem, né? Elas nos ajudam. Na verdade, é como se fosse assim, você não inventa nada sozinha, né? Você é, você vai recebendo aquelas dicas, né? Aqueles comentários e tendo os seus insights, né? Agora, você falou uma coisa muito bacana, né? Do que você quer, né? Então, na verdade, você ajuda as pessoas com cada vídeo desse que você faz, né? Mesmo que seja essa ajuda rápida. E mais, sim. as pessoas acabarão também, isso é natural, chegando em você, né? Pode ser que alguém diga, não, olha, como é que é? Né? Sim, Eu quero quero que você me atenda, né? Quero conversar com você, né? Eu preciso disso. Então, só que isso vai numa coisa natural, né? É interessante sim, isso, né? E que é uma das belezas também da internet, né? Que é essa sim. distribuição dos conhecimentos, dos saberes, né? Eu falo muito né, ó, tá vendo? E esse né é uma tragédia, porque depois, quando eu vou editar o podcast, eu tenho que tirar esses nés, e eu falo 1 milhão de nés, olha aí, ó, isso é um erro que eu ainda não resolvi. E aí eu fico lá, Olha, tá, tirando né. eu vou te falar uma coisa. Quando eu morava no Brasil, eu fazia palestras. E num curso de palestras que eu fiz, era proibido dizer "né". Então eu me condicionei a não dizer "né". Mas eu me peguei ultimamente falando muitos "nés", né, 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 porque você fala no telefone o tempo todo "né". Então, eu parei e falei assim: "Olha, o 'né' é o menor dos nossos Tá bom, problemas, é o né? menor", né. Se É toda a verdade. dificuldade do mundo fosse um "né", olha, não teria livros, o meu livro não estaria na gaveta, sabe. Gostei disso aí, gostei. Agora me diz só uma curiosidade, o espanhol não fala né, mas ele tem alguma palavra, né? Porque isso é uma coisa do cérebro. Vale, É o vale, 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 né? vale, e Vale, pior que eu tô com essa mania, vale, vale, que e é o é o nosso né. V, tem o som de V, né. É, vale, vale. Eu não sei dizer, mas é verdade, porque esse né, ele é uma coisa cerebral. É como se você está costurando o seu raciocínio e aí você põe o né? É engraçado isso. E não, mas é engraçado que o pessoal que trabalha com essa área de cursos de palestrantes, eles têm uma outra visão do "né". Qual é a visão Eles estão deles? eles estão dizendo que quando você coloca faz sentido, quando você coloca um "né" no final da frase, você está buscando a aceitação do outro, você está buscando que o outro te diga: "Não, você está Você certo", está certa, né? né. Gente, muito bacana, mas olha só, tem também um dos vídeos da Bel no canal Veja Bel, vou botar aqui embaixo, tá? O endereçozinho do canal, que chama-se, estou olhando para ele aqui, chama-se Felicidade. É um belo episódio, né? Vou chamar de episódio, cada vídeo, ele é muito bonito, vale a pena. E outra coisa que eu também, outra observação, ela trabalha com vídeos curtos, Abel. Então, por exemplo, Felicidade tem 11 minutos,
né? A morte 9h56, ansiedade 10, é por aí. E isso também faz um charme. Eu gosto muito disso. Eu acho que hoje, quando a gente, quer dizer, eu penso assim, ninguém tem que determinar, o vídeo bom vai ter 3 minutos ou 1 hora. Depende, né? Sempre depende. Mas no pique aqui da Bel, ela consegue fazer redondinho, dar esse recado nesse tempo, que é considerado um tempo curto, né? Dentro do YouTube. Então, isso eu acho que é mais uma qualidade do Veja Bel. O que não quer dizer que, de repente, ela nos surpreenda e haja um episódio maior, um episódio que ela faça 30 minutos, né? 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 Então, só para dizer, né, é bacana vídeos curtos. Acontece 2 coisas com eles. Ou eles deixam a desejar, que é muito comum, né? É curto porque é curto, porque a pessoa falou pouco, ou não tinha que falar. Ou eles têm muita síntese, que são os que acontecem com os vídeos aqui da nossa amiga Bel Ruiz, né? O pensamento vem redondinho, né? Ela conta histórias lá dentro, é bem envolvente. Eu recomendo, usando aqui um advérbio que está sendo muito, aqui no Brasil, comum, que é: eu recomendo fortemente que você que está ouvindo aí também dê uma olhada no Veja Bel. Bel, nós vamos aqui caminhando já para o nosso finalmente, Nossa, finalmente. e eu sempre gosto de terminar com é clássico, né? Mas é um fecho clássico, que é aquela pergunta que eu vou fazer para você. Então, Bel, que dica você daria para quem está querendo criar um canal no YouTube? Uma pessoa, claro, com propósito, né? Com essa clareza. Que dica você, ou que dicas, né, você daria, ou qual a principal dica que você daria para essa pessoa? Olha, eu vou me usar como experiência, né? Ter um tema que te apaixone. Você precisa estar apaixonada por alguma coisa. Eu sou apaixonada por psicanálise, pela mente humana, né? Eu sou apaixonada pelo ser humano. Então, eu acho que quando você tem um tema, um assunto que você se apaixona, né? Que te fale alguma coisa, você tem que transmitir, você tem que dividir. Porque aquilo que a gente divide aumenta, sabe? Todo conhecimento que você divide, você está aumentando, porque o teu conhecimento vai se reproduzindo e você precisa cada vez mais conhecer para melhor reproduzir, né? Então, é não ter medo. Eu acho que se você tem algo a dizer, diga, porque sempre vai ter alguém para ouvir, alguém interessado. Pode ser que no começo seja uma pessoa, 2 pessoas, mas sempre tem, né? E assim, o YouTube, pelo menos no meu caso, tem sido uma de grande ajuda para eu chegar até as pessoas que eu quero chegar para ajudar. E se for na parte escrita também, você tem blogs, você tem canais infinitos aí, de maneiras infinitas de você divulgar, né? Eu acho que é isso, é não ter medo, sabe? É não ter medo de ser você. A autenticidade aí eu acho que é bem importante. E conhecer a Fernanda Pompeu Kennedy, Ah, que foi muito importante para mim também ah. nesse momento. Bel, você acabou de me dar o título, né? O podcast estava ainda sem título, e vai ser: se você tem algo a dizer, diga. Não Gostei, é? gostei, gostei, gostei. Achei muito, muito bom. Então, gente, aqui foi o Acelera Texto, podcast Acelera Texto Entrevista. Nós tivemos aqui com a Bel Ruiz, do canal Veja Bel. E também, aqui embaixo, vai ter um convite para quem quiser entrar no grupo Fora da Gaveta.
que é um grupo do Acelera Texto. Bel, querida, muito, muito obrigada. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Eu que Ok, agradeço a oportunidade. ok.